que o Mestre Jesus nos envolva na sua paz, na sua luz. Quando Jesus foi aprisionado naquela noite no Jardim das Oliveiras, ele foi conduzido até o sumo sacerdote para um interrogatório que foi bastante doloroso para ele em função da grave humilhação que ele experimentou. Ali chegando, o sumo sacerdote se aproximou dele e perguntou: tu és realmente este rei dos judeus que todos estão comentando? E a resposta foi muito dura, em função da pergunta também bastante dura. Jesus respondeu: eu tenho falado nas praças, nas sinagogas, no templo, por que não perguntas àqueles que me escutam constantemente? No momento em que ele disse isso, o guarda que estava localizado ao lado do sumo sacerdote golpeou-o na face e ele caiu no chão. Levantando-se, perguntou para o guarda: por que me bateste? Se eu disse alguma coisa imprópria, diz o que foi. Mas se eu disse bem, se eu falei exatamente o que aconteceu, eu te pergunto: por que me bateste? E o guarda, sem ação, ficou completamente envergonhado naquele momento. E o sumo sacerdote, irado, voltou-se para ele e perguntou novamente: afinal, tu és o rei dos judeus? E a resposta foi definitiva: eu sou. E completou: e tu me verás sentado à direita dele. E o sumo sacerdote, enlouquecido, rasgou as vestes em sinal de protesto e disse: é réu de morte. Em seguida conduziu a Pilatos. Pilatos, que era naquele momento o governador da Judéia. Ele é que tratava dos assuntos de natureza jurídica que os sumos sacerdotes não poderiam atuar ou decidir, que era a pena capital, a morte, que é onde gostariam de conduzir Jesus. Muito bem, Jesus então foi conduzido até Pilatos. E ali ele teve um diálogo memorável com Pilatos, um diálogo excepcional, que nós não vamos descrever aqui em função do nosso tempo e em função também da proposta do tema, que justamente não é essa. Mas o que eu quero me referir a esse momento é que Pilatos, no momento em que observou as características da fisionomia, das vestes e da postura de Jesus, que já havia sido agredido durante a madrugada constantemente pelos guardas do pretório, naturalmente abusaram dele fisicamente, é claro. Durante a manhã, quando ele foi se encontrar com Pilatos, já estava bastante ferido, rasgado, as vestes ali em praticamente trapos. Pilatos olhou e pensou: este homem não pode produzir qualquer tipo de ameaça a quem quer que seja. Então, olhando para Jesus, perguntou: tu és realmente este que todos estão falando? Mais uma vez, o diálogo se estabeleceu naquele mesmo ritmo do sumo sacerdote. E Jesus responde de uma maneira muito mais suave, porque percebeu naquele homem alguém
extremamente frágil, alguém que estava numa condição de insegurança profunda, porque se ele protegesse Jesus, provocaria uma rebelião popular. E se ele saísse totalmente contrários, se ele fosse extremamente agressivo dentro de si, estaria vivendo um grande dilema existencial, porque ele não via naquele homem, como ele mesmo disse, pecado algum. Então, depois daquele momento em que Jesus disse para ele que ele deveria conhecer a verdade profunda, Pilatos pergunta: que é a verdade? E dá de ombros, voltando-se para os fariseus e sacerdotes que estavam lhe dizendo: não vi nele pecado algum. Então os sacerdotes se aproximam cuidadosamente e falam na surdina para Pilatos: porém, não nos é lícito matá-lo, somente tu. E Pilatos entendeu a mensagem. Se ele não provocasse algum tipo de atitude que conduzisse Jesus à pena capital, haveria uma grande rebelião popular. O que fez ele então? Tentou defender aquele homem de todas as formas. Mandou açoitá-lo em primeiro lugar. Ele certamente pensou: se eu o ferir de forma mais agressiva, se eu mandar chicoteá-lo e ele voltar completamente lanhado, ferido, agredido, as pessoas terão compaixão e não vão permitir que ele vá para a pena capital, que é a crucificação. Encaminhou Jesus então até os guardas e pediu que o chicoteassem. O objetivo não era de forma alguma puni-lo, era tentar salvá-lo da morte. Então Jesus, como nós sabemos, foi açoitado com aquele padrão de chicote extremamente agressivo na época, que era o flagelo. O flagelo era um chicote com tiras de couro, não era de corda, era de couro, que machucava muito mais, e tinha pontas de ossos bem no final do chicote, né? Hastes de ossos amarradas na ponta do chicote, que penetravam nas carnes e feriam consideravelmente. Então ele voltou para Pilatos totalmente ferido, machucado. Pilatos então apresentou Jesus diante da população que estava ali e disse: eis o homem, que faremos agora? Era um homem fraco do ponto de vista espiritual, frágil do ponto de vista moral. Ele titubeava diante dos temores que tinha de perder aquele cargo, de fracassar perante o imperador. Então, as pessoas optaram pela crucificação e gritaram naturalmente: crucificam! Pilatos ainda tentou mais uma chance. Naquela época, que era a festa da Páscoa, normalmente costumava se libertar, dar anistia para presos que estavam ali nas celas, nos calabouços de longa data. E ali estava Barrabás. Barrabás era um facínora na época, um ladrão. E Pilatos decidiu então libertar Barrabás, colocando-o diante de Jesus para a grande opção. Haveria a possibilidade de libertar um. Quem seria? Pilatos imaginou: ora, se Jesus, que não tem culpa alguma, que não tem nenhum tipo de dano oferecido à sociedade diretamente como Barrabás, certamente a população vai optar por Jesus e não por Barrabás, e eu consigo pelo menos libertar este homem da morte. No momento em que ele colocou Barrabás diante de Jesus,
a decisão foi popular, foi por libertar Barrabás. Então o que fez Pilatos? Cometeu o maior engano da vida dele. Não tomou decisão alguma. Mandou buscar uma bacia com água e lavou as mãos diante do povo, dizendo que dali em diante ele não mais decidiria nada. Entregava a decisão para aquelas pessoas. E ali Jesus partiu para o Gólgota, carregando os madeiros da crucificação. Passado algum tempo, Pilatos não conseguiu repousar. Pilatos entrou num processo de extrema ansiedade. Encaminhou-se para a depressão e começou a ter algumas características muito estranhas. Começou a lavar as mãos ininterruptamente. Mandava buscar bacias com água a todo instante. Lavava as mãos constantemente. Chegava a pegar pedras do chão e raspar nas mãos, até feri-las, porque acreditava que as mãos estavam sujas. Praticamente enlouqueceu em função deste ritual de lavar as mãos. Adquiriu, portanto, uma doença que hoje é conhecida como transtorno obsessivo compulsivo, com a prática, com o ritual compulsivo de lavar as mãos, em função de pensamentos intrusivos e violentos na cabeça de sujeira, de contaminação. Naturalmente, ele sentia as mãos contaminadas pelo sangue do justo que ele não soube defender. Diante daquela situação, estabeleceu-se o caos na Judéia e o imperador o baniu do cargo. E ele foi deportado para um território que hoje é a Suíça. E ali, onde ele foi situado, num grande casarão, para viver os seus últimos dias enfermo, ele não suportou a doença e lançou-se na cratera de um vulcão extinto que ali existia, cometendo o suicídio. Cabe então a análise desse episódio para nós percebermos e aprendermos como se dão os transtornos de natureza mental. De uma maneira geral, os transtornos psiquiátricos são conhecidos por vários mecanismos etiopatogênicos, isto é, por vários mecanismos causais que conduzem à formação daquela doença. As causas são diversas. Nós sabemos certamente de algumas que são do conhecimento popular. As causas, por exemplo, familiares, as causas de natureza genética, as influências ambientais. Todos esses fatores têm muita importância na causalidade das doenças psíquicas. Porém, diante do exemplo que eu apresentei de Pilatos, bem podemos perceber que sempre há, na causalidade fundamental dessas enfermidades, a natureza espiritual do problema. Qual é a natureza espiritual dos transtornos mentais? A natureza espiritual é: toda vez que nós nos distanciamos de uma forma grosseira, rude, das leis naturais, toda vez que nós nos desconectamos de uma forma intensa
dos grandes objetivos existenciais que a vida nos solicita, nós adoecemos. Sempre, antes de qualquer transtorno mental, sempre existe uma crise de natureza espiritual. Essa crise de natureza espiritual se dá quando nós não percebemos ou desprezamos, ignoramos o sentido de cada momento da nossa vida. Quando nós nos apartamos, nos separamos dos nossos objetivos existenciais, isto é, daquilo que nos faz estar no mundo, nós adoecemos. Toda vez que nós cumprimos esse sentido existencial, vivendo em paz com a natureza que Deus nos apresenta, seja dentro ou fora de nós, não há por que nós adoecermos. Jesus é o protótipo do ser que nunca adoeceu. Por que ele nunca adoeceu? Porque ele mesmo disse que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele havia conseguido vencer o mundo. Ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, se ele necessitou vencer, é porque precisou lutar. E se precisou lutar, é porque os adversários, sejam eles internos ou externos, não foram tão fáceis, mas ele conseguiu superar. Então ele não enfermou, ele não adoeceu, porque em nenhum momento ele se desconectou das leis naturais. A perfeição divina que ele exibia se dava exatamente pela expressão natural do seu sentimento e do seu comportamento perante si mesmo e perante as pessoas. Ele não era bom e não era mau, ele era autêntico, ele era verdadeiro. Quando ele não gostava de alguma coisa, ele exprimia naturalmente aquela emoção sem violência. Aí está a grande diferença. Quando ele simpatizava com alguma coisa, ele exprimia alegria sem exagero, sem histeria e sem perturbação. Era um homem que estava totalmente consagrado à perfeição espiritual. Daí ele ser o modelo e guia da humanidade, porque ele é o modelo que nós devemos imitar e o guia que nós devemos seguir, exatamente porque estava incólume, completamente equilibrado em todas as suas expressões, nas palavras, no afeto e nas ações. Nós, como seres ainda aprendizes no mundo, ainda não temos essa possibilidade. A nossa condição ainda não permite a isenção da doença ou da enfermidade. Na medida em que nós evoluímos, na medida em que nós alcançamos conhecimento e mais condição evolutiva, maior a cota de conflito que nós apresentamos. Ninguém pode evoluir sem experimentar conflito. A pessoa que vive em estado de permanente calmaria está numa situação muito mais grave do que aquela que vive em estado de crise no autoconhecimento, porque a crise, ela é necessária, entretanto a enfermidade não. Então nós saímos da crise, da dúvida, da incerteza, do questionamento para a doença, quando a decisão tomada vai contra o sentido exigido do momento.
Isso quer dizer, na prática, toda vez que nós agredimos o nosso próximo, toda vez que nós agredimos a nossa condição espiritual, mental, orgânica, toda vez que nós desprezamos a nossa essência, a nossa realidade espiritual, saímos da crise para a doença. E muitas vezes nós dizemos assim: mas fulano é tão bom, fulano era uma pessoa tão boa, ajudava a todos, repentinamente entrou num processo depressivo muito grave, ou adquiriu um transtorno de pânico tão severo, ou ainda surgiu nele uma esquizofrenia irreversível, mas era uma pessoa tão boa. É porque as experiências nem sempre são de agora. As matrizes dos nossos problemas nem sempre surgem no estado atual. Com muita frequência, as matrizes das nossas dificuldades vêm do passado, de outras encarnações, que ficam impregnadas no campo do perispírito. E no momento em que nós ocupamos um corpo físico, as demandas que estão no perispírito são transferidas para o campo genético e se manifestam, portanto, em área cerebral específica. Mas sempre, a todo momento, há, primeiramente, a instalação de uma crise de natureza espiritual. É aquele momento em que nós nos perguntamos: como devo agir? O que devo pensar nesse momento? Como devo me comportar diante dessa situação? Quando não tomamos a decisão consciente, quando não tomamos uma decisão voltada para o sentido que é o objetivo, passamos então à instalação de um complexo de culpa. Esse complexo de culpa se desenvolve gradativamente e atrapalha as condições neurobioquímicas presentes no cérebro: dopamina, serotonina, noradrenalina, provocando, portanto, uma série de distúrbios que hoje são muito bem catalogados pela psiquiatria: a depressão, o transtorno afetivo bipolar, o transtorno de pânico e inúmeros outros transtornos, particularmente aqueles mais graves, como a esquizofrenia e também outros transtornos psicóticos, que são situações bem mais complexas, bem mais graves. Todos eles ocorrem em função de uma desorganização no campo cerebral de determinadas substâncias que conduzem ao humor, à satisfação, ao bem-estar, ao prazer. Algumas vezes elas ficam reduzidas em áreas específicas dos cérebros voltadas para o campo emocional, e temos a depressão. Outras vezes elas ficam muito concentradas em determinados ambientes do cérebro, produzindo euforia. É o estado maníaco do transtorno bipolar. De outra forma, também ocorre uma desorganização em determinadas áreas de concentração dessas substâncias, produzindo delírios de natureza persecutória ou alucinações auditivas, visuais, o que compromete o indivíduo no que nós conhecemos como esquizofrenia. Todos esses transtornos provêm, antes de tudo, de uma crise espiritual onde rompemos os laços com Deus de acordo com os comportamentos, muitas vezes abusivos, que adotamos. Seja hoje
ou ontem. Uma boa parte dos pacientes, por exemplo, que eu trato com depressão, normalmente, a grande maioria, afirma sempre que não sabe por que está depressivo. Não consegue definir uma causa, uma razão para isso. Muitas pessoas que têm transtorno de pânico afirmam que não entendem por que apresentam essas crises no elevador, no supermercado, na via pública, dentro do ônibus, do metrô. Subitamente começam a ter uma palpitação estranha, uma transpiração excessiva, um estado de ansiedade que eles não conseguem segurar e só têm vontade de sair daquele ambiente e pedir socorro, pedir ajuda. E comumente dizem: isto foi do nada, eu estava bem, eu saí de casa normalmente, subitamente passei por esse mal-estar exagerado. A verdade é que isto não vem do nada. Isto vem das nossas matrizes profundas, que formam pensamentos altamente ameaçadores, destrutivos. Então, nada, em hipótese alguma, é por acaso, ou vem de algo que não se consegue explicar. A doutrina espírita, hoje, como ciência, consegue demonstrar claramente que isso se trata de matrizes espirituais que não foram devidamente elaboradas, corrigidas com a natureza do bem, do afeto e do amor. O trabalho no bem, o emprego do amor, da fraternidade, certamente e gradativamente corrigirá todos esses transtornos ao longo do tempo, quando nós aprendemos a empregar esses instrumentos de valor hoje e para o futuro. Então, em resumo, nesse primeiro momento, fica o conhecimento de que, para que nós possamos adoecer psiquicamente, sempre, em algum momento, ontem ou hoje, nós nos desconectamos das leis naturais, ferindo a natureza na figura do nosso próximo ou na nossa própria figura pessoal. Daí Jesus ter dito que não viera trazer a paz. E essa passagem eu acho memorável. Isso é de uma lição impressionante. Ele disse: penseis que vim trazer paz ao mundo? Não. Não vim trazer a paz. Vim trazer a espada, ou em outras traduções, a divisão. Isso é excepcional. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que no momento em que ele havia trazido a boa nova, muito mais confusão em nós se estabeleceria. Por quê? E aí vem a chave da cura. O motivo é: quanto mais conhecimento e sabedoria temos, mais conflito desenvolvemos. Quanto mais sabedoria e conhecimento adquirimos, mais perturbação mental e emocional nós temos. Porque para que possamos sair para o equilíbrio, antes precisamos experimentar o caos. Não há outra forma. Se vamos aprender as coisas por nós mesmos, primeiramente entramos no clima da dúvida, da incerteza, que é o caos. Como devo agir? Como devo me portar? Como devo amar? Como posso servir? Como posso atender ao chamado da vida? Tudo isso produz grave conflito em nós. Sair da agressividade para a brandura, sair da determinação hostil
para a serenidade. Essa transição produz grave conflito, porque nós estamos habituados apenas a obedecer instintos. Nós estamos habituados somente a usar estereótipos de comportamento. Se me agrediu, eu agrido. Se me trata bem, eu trato. E curiosamente, quando nós abrimos as redes sociais, a gente ainda vê menções como essas. Eu acho tão curioso. As pessoas postam algumas coisas assim, algo do tipo: se você gosta de mim, terá o melhor de mim. Se você não gosta, problema seu. Coisas desse tipo. A gente vê muito isso nas redes sociais, mostrando como nós vivemos ainda à mercê dos instintos, aprisionados àquilo que os outros determinam para nós. Outro dia eu li algo assim: eu desejo em dobro aquilo que você desejar para mim. E eu me pus a pensar, é uma pessoa presa totalmente à determinação dos outros. Porque se eu desejo em dobro o que o outro deseja para mim, eu obedeço ao que ele quer. Eu não sou uma pessoa livre. Eu não sou uma pessoa determinada a tomar decisões conscientes. Eu tomo decisões conforme tomarem decisões em relação a mim. O nome disso é crise espiritual. É o conflito interno. Isso é que nós chamamos de conflito. Quando não temos a capacidade de tomar decisões livres, conscientes e sábias por nós mesmos. Então Jesus disse: eu vim trazer a divisão, a espada, que significa a luta interior. Porque quando nós nos deparamos com o Evangelho de Jesus, eu creio que pelo menos a maioria vai concordar comigo. Quando nós estudamos o Evangelho de Jesus, entramos em verdadeiro colapso espiritual. Porque nós nos pomos a pensar: como cumprir essas metas? Como agir de modo ao que ele propõe? Vocês já imaginaram o que ele propõe? Ele propõe o seguinte: quando alguém vos bater numa face, oferecei a outra. É isso que nós fazemos? Nós fazemos o estereótipo do comportamento, nós agredimos também. E ele propõe: quando alguém vos pedir a túnica, concedei também a capa. É o que nós fazemos de forma alguma. Quando nós emprestamos um livro para alguém, no dia seguinte: cadê o meu livro? Imediatamente nós logo cobramos as coisas. Temos dificuldade de dar, de ceder o lugar. E ele propõe: quando fores a uma festa, não ocupes o primeiro lugar, senta no último. Sabe por que ele propõe isso? Não é para a humildade, não é para nós exercitarmos humildade. A pessoa que senta no último lugar, nesse sentido simbólico, tem mais amplitude para ver quem precisa dela. A pessoa que senta na frente, nem a si mesma vê. Quem está por último? Eu sento de lado. Quem está por último vê todo o ambiente, vê tudo em derredor e pode auxiliar muito mais. É esse o sentido de ocupar o último lugar, para poder servir melhor. Na próxima palestra. Vai sentar lá atrás. É verdade. E vejam o que mais interessante: esse homem é excepcional, ele é incomparável. Ele propõe: tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Era a proposta de Moisés, para poder conter aquele povo ignorante. Se alguém te ferir, fere em seguida.
Se alguém te maltratar, maltrata também. Se alguém tomar algo de ti, toma algo dele. Porque a situação era contida pela força. Jesus vem e diz, não é mais assim. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Perdoai aqueles que vos ofendem. Orai pelos que vos perseguem. Por que ele propõe isso? Para que sejamos dóceis e humildes? Não. Porque a saúde mental, aí vem o sentido da cura que eu acabei de colocar. A saúde mental se dá quando as nossas decisões de nada dependem a não ser da nossa própria sabedoria de como agir. Ele propõe a saúde mental nesse momento. Ele propõe que nós tomemos decisões independentes do que façam conosco. E quando nós agimos na dependência do que o outro faz conosco, nós adoecemos. É a crise espiritual. É o que vem acontecendo hoje. Por que nós estamos em depressão? Por que temos síndrome do pânico? Porque falta o grande valor da vida ser cultivado dentro de nós, que se chama fraternidade. No momento em que nós formos fraternos, no momento em que nós perdoarmos, no momento em que nós formos meigos, companheiros e amigos uns dos outros, a pergunta que cabe é: para que a doença? Para que a doença? Jesus foi tudo isso, e não há relato de que ele tenha sequer tido qualquer enfermidade banal. Porque a mente saudável produzia efeitos salutares sobre o corpo e a imunidade plena de que ele necessitava para não ficar contaminado com qualquer das doenças que aparecessem. Ele curou inúmeros leprosos, se enveredou por inúmeros caminhos sujeitos à imundície, à precariedade, à promiscuidade, sequer adoeceu. Porque a sua resistência orgânica era dada em função do seu equilíbrio espiritual total. Nós, naturalmente, ainda não temos essa capacidade, mas podemos prevenir muito isso. Podemos adoecer muito menos. Nós podemos adoecer muito menos se tivermos o hábito de cultivar o equilíbrio de natureza espiritual. De que maneira? Aplicando esta regra básica de amar o inimigo, perdoar quem ofende e orar por quem nos persegue. Não no sentido da palavra exata. O sentido fundamental é: no momento em que eu desperto pela manhã, eu olho para mim e percebo o quanto eu valho a pena, o quanto eu sou criatura divina, o quanto eu sou único e irrepetível na face da terra. Se eu desaparecer, não há como colocar outro no lugar. Vejam a importância que cada um de nós tem no seio da criação. Se um de nós desaparecesse pulverizado no seio da terra, quem ficaria igual no lugar? Não tem. Nós não pertencemos como estojo de caneta Bic, que quando uma não escreve, lançamos fora e pegamos uma semelhante. Nós somos semelhantes exatamente por sermos diferentes. Porque assim precisamos uns dos outros. É isso que nos faz semelhantes. Nossas diferenças. Quando abrimos um estojo de caneta Bic, não há diferenças. Há totais semelhanças. Uma não escreve, nós pegamos a outra. Com o ser humano não é possível. Então, quando eu me olho no espelho pela manhã e posso dizer: olha quanto eu valho a pena, não há outro além de mim.
Ainda que os outros não reconheçam, eu me reconheço como especial, singular, podendo ofertar tudo de mim para o mundo de melhor. Porque assim como eu sou feliz, percebendo o quanto vale a pena, quero que os outros descubram a mesma coisa que eu descobri em mim. O nome disso é auto-amor. A única diferença que existe entre auto-amor e egoísmo é só uma. No egoísmo, o que eu quero para mim, eu não quero para os outros. No auto-amor, o que eu quero para mim, eu também divido com os outros. É essa a diferença. Simplesmente essa. Então, a saúde mental se dá efetivamente quando eu começo a empregar essas regras básicas que Jesus propõe no Sermão do Monte. Naquele momento em diante, eu tomo a decisão de escolher o melhor para mim e para os outros, independente se os outros escolhem para si e para mim. Não importa. O que pensam não importa. O que importa é o que eu penso. Porque nada vai determinar o que sou, a não ser o que eu decido. Se alguém disser para mim assim, nossa, eu acho você tão chato, eu não ficarei nem melhor nem pior só porque disseram. Não tem a menor importância. Mas se eu disser para mim, eu não presto, isso tem muita importância. Porque vai inviabilizar o meu crescimento. Quem decide o que sou, sou eu e não os outros. Isso é que ele quis dizer com amai os vossos inimigos. Porque o que eles pensam a respeito de nós não é importante. Mas o que eu penso sobre mim é totalmente importante. Porque sou eu que me declino ou me elevo diante da criança. Isso é que é saúde mental. Agora, é natural que, uma vez que temos um corpo físico, necessitamos de medicamentos, necessitamos de psicoterapia. É claro que sim, porque o corpo também tem o seu estado de memória. O corpo memoriza coisas. Então, aqueles neurotransmissores que eu citei que estão deficientes, como na depressão, somente uma mudança de natureza espiritual imediata não pode transformar aquela condição, porque o corpo físico exige determinadas recomendações e atitudes, como a prescrição de medicamentos, para mais rapidamente promover o bem-estar. A psicoterapia, para que nós aprendamos a mudar comportamentos, a mudar a forma de pensar a respeito de nós, do mundo, porque é isso que nos faz adoecer. O que nos faz adoecer é o modo como pensamos sobre nós e o mundo. Quantas pessoas aí estão pensando, eu não sou capaz, eu não mereço ser amado, eu não sou ninguém, pobre de mim, enfim, cultivam pensamentos altamente deletérios a respeito de si próprios. E quando olham o mundo, pensam, este mundo não tem jeito, este mundo nunca vai para frente, ninguém presta, não dá para confiar em ninguém. Quem vive assim, vive em estado permanente de conflito, crise e, consequentemente, enfermidade psíquica. É essa mudança mental, é essa mudança emocional e de atitude perante nós e perante o mundo que vai nos fazer gradativamente recuperar uma saúde onde no futuro, lá adiante, não precisaremos mais de medicamentos, não precisaremos mais de terapia, porque teremos consciência e valor daquilo que somos, daquilo que representamos. Teremos consciência e valor do que o nosso próximo representa para nós. Ainda hoje, o próximo, por vezes, representa um adversário. Nós andamos na rua assustados com as pessoas, não confiamos, não temos certeza de quem são, enquanto Jesus andava em total segurança, isolado, completamente sozinho,
entregue a si próprio e plenamente confiante no amanhã das criaturas. Tanto é que ele está até hoje conosco, aguardando o nosso despertar. Então é natural que hoje ainda precisemos de medicamentos, de tratamentos que o mundo oferece, porque o corpo, sendo grosseiro, requer esses recursos. Por fim, uma citação breve a respeito de um outro aspecto importante que nos conduz à enfermidade psíquica, aos transtornos mentais, tecnicamente falando, que é a obsessão espiritual. A interferência de entidades ou de mentes alheias sobre a nossa. Allan Kardec estudou cuidadosamente esse capítulo, dizendo que a obsessão é a interferência de espíritos maus sobre a criatura. A palavra mal, nesse caso, não é que eles sejam propriamente perversos, porque a perversidade não existe. O que existe é ignorância. Eu costumo dizer que a maldade é somente a moldura da ignorância. A pessoa que é má, ela adota esse comportamento porque está ignorante das leis naturais. Então ela sofre demais. E por sofrer demais, quer levar consigo outras criaturas que também possam sofrer como ela. É essa a sua enfermidade. Então a maldade em si, ela não existe. Ela é a representação da ignorância espiritual quanto às leis divinas. Na obsessão, espíritos infelizes, espíritos tristes, espíritos revoltados consigo, incapazes de perceberem a si mesmos como criaturas merecedoras do amor divino, terminam por perseguir aqueles que se afinizam com eles, e isso é muito importante de citar. Aquele que está sob a influência obsessiva espiritual não é uma vítima, é alguém que está em perfeita consonância vibratória com aquele que o persegue, com aquele que está ao lado dele, desejando-lhe o mal. É alguém que pensa como ele, que tem matrizes psíquicas semelhantes a ele, porque não é possível ligarem-se sem que haja uma afinidade. Então, quando uma pessoa chega ao centro espírita, preocupada com o processo obsessivo, rogando amparo para que esses espíritos dela sejam afastados, a melhor recomendação é dizer, em vez de afastá-los, por que não fazer as pazes com eles? Através da própria mudança de comportamento, de pensamento e de afetividade. O objetivo nunca será afastar os espíritos, porque eles também são merecedores de tratamento, por que não? São nossos irmãos. E se estão conosco, é porque nós abrimos campo para que eles permaneçam. Não pode haver obsessão espiritual sem responsabilidade daquele sobre o qual os espíritos agem. Não pode. Aquele que sofre o processo obsessivo, sem sombra de dúvida, tem matrizes de relação com aqueles que o obsidiam. Então o objetivo nunca será apartar, como se aquele que ataca fosse o grande algoz e aquele que é atacado a imensa vítima, de forma alguma. O nosso objetivo será sempre apaziguar ambos os lados, para que os laços estreitos do amor, do afeto, possam acontecer. Então, a mensagem que eu deixo aqui é que busquemos o tratamento psiquiátrico, busquemos o tratamento por meio da psicoterapia. Certamente isto vai auxiliar consideravelmente.
mas jamais nos esqueçamos daquilo que chamamos de tratamento espiritual. O que é o tratamento espiritual? Não é somente o passe, embora seja muito importante. Não é somente a água fluidificada, embora ela seja muito importante. O principal tratamento espiritual é aquele que Jesus preconizou: amai os vossos inimigos, perdoai os que vos ofendem, orai pelos que vos perseguem, e não resistais ao mal. É isso que representa o principal tratamento espiritual. É quando nós assumimos responsabilidade pelas nossas ações, assumimos responsabilidade pela nossa vida, deixamos de ser vítimas do destino para tomar as rédeas da nossa existência, levantar e seguir como fez o filho pródigo. O filho pródigo pediu a herança para o pai e ganhou o mundo. Até aí ele estava à mercê do próprio prazer, à mercê do dinheiro, à mercê da irresponsabilidade, à mercê da folga vivencial. Ele não havia assumido responsabilidade. O que a vida fez com ele? Lhe propôs uma lição. Ele perdeu tudo e começou a comer até comida que os porcos estavam comendo, como consta na parábola. De repente, aí sim, caiu em si, como consta, e disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Começou a assumir a responsabilidade pelos próprios erros e pela própria vida, e disse: irei ter com ele e pedirei para começar sendo o último dos seus servos. Correto? Ele assumiu responsabilidade perante a vida e começou devagar, dando os primeiros passos, valorizando o pouco. É assim que nós devemos começar. Aquele que quer dar grandes saltos, logo toma para adiante. Eu me refiro a isso porque nós espíritas, muitas vezes, adoecemos justamente porque não assumimos a nossa condição de autenticidade. Queremos perdoar tudo, queremos desculpar tudo, queremos nos santificar imediatamente, sem admitir os nossos sentimentos mais recônditos. E isso é péssimo. Jesus não adotou esse mecanismo completamente inautêntico de repressão dos sentimentos. Nós espíritas, ao estudarmos o Evangelho, queremos logo dar saltos, colocando-nos em condição de aceitar tudo, e adotamos uma conduta de passividade muito perniciosa. Você viu o que fizeram com você? Não, já desculpei, já perdoei. Imagina. E não tem nenhum problema. Você não gostou? Não me importei. E por dentro estamos nos corroendo, querendo que o outro morra. Por que não assumir essa realidade? Por que não dizer: eu não gostei? Não, isto me magoou, sim. Não, eu não quero que se repita. Sejamos autênticos, digamos claramente aquilo que se passa dentro de nós, dos nossos sentimentos. Isso eu não fui capaz de fazer, nisto eu preciso de ajuda. Isto é que é coragem. Quando Jesus chegou no horto, ele disse: velai comigo neste momento, porque a minha alma está em angústia. Primeira vez, naquele momento, em toda a existência, que ele pediu ajuda. Mas pediu. E quem somos nós para não pedir? Quem somos nós para não dizer: eu não soube fazer isso, isso eu não fui capaz de fazer, não consegui perdoar, não estou conseguindo esquecer, alguém me auxilie. O nome disso é coragem, autenticidade, saúde mental. Porque aquele que quer ser perfeito
logo adoece imediatamente. Olha a passagem do moço rico para concluir. Ele disse: mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus, percebendo que o rapaz estava vacilante, estava ali num tom de zombaria, num tom de vaidade, porque na verdade queria pregar uma peça no nosso mestre. O que ele fez então? Inicialmente respondeu com naturalidade: bom, o que está escrito na lei? Tu sabes, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo, deves não matar, não perseguir, não furtar, não adulterar, obedece o que está na lei, simplesmente isso. E o moço arrogante disse: mas eu já faço tudo isso. Isso lembra um pouco nós espíritas, quando dizemos: eu já consigo perdoar, eu conheço o Evangelho, eu consigo desculpar facilmente. É claro que nós não conseguimos ainda, e precisamos assumir isso para não adoecer. E o moço então disse: eu já faço tudo isso. Então Jesus propõe algo que ele nunca poderia cumprir. Bem, disse ele: já que queres ser perfeito, coisa que ele nunca exigiu de nós, nunca. Já que queres ser perfeito, vende tudo que tens, reparte com os pobres, depois vem e me segue. O que fez o moço? Baixou a cabeça e foi embora. Então Jesus completa: isto é fenomenal. Nunca um rico entrará nos reinos dos céus. Como é difícil um rico penetrar no reino dos céus. Ele não se referiu a dinheiro, a bens. O moço rico é uma metáfora. A riqueza aí é riqueza de conceitos rígidos, rico de vaidade, rico de prepotência, que não permitia que outras mensagens, outros conhecimentos nele penetrassem. Esse é o sentido da riqueza que Jesus se refere. Ele quis dizer: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É aquela pessoa que tem a certeza de tudo, que dá o voto de Minerva: só ele está certo, ninguém mais sabe nada a não ser ele. É o rico. Quando nós dizemos: não seria bom pensar de uma outra? Não, o que eu estou dizendo está certo. Este é o rico, onde nada mais penetra, não há vazio dentro dele, ele está rico de soberba. Isto faz adoecer. Então, quando nós pedimos ajuda, quando nós assumimos a nossa autenticidade de não saber tudo e de não conseguir tudo, começamos a trajetória da nossa liberdade e da nossa saúde mental. Isto é o que significa humildade. Então eu espero que tenha sido algo claro, um pouco claro, para que nós possamos adotar uma postura de saúde mental diante de tantos percalços pelo caminho que representam esses transtornos psiquiátricos a que todos estamos sujeitos. Que nós possamos sair deste mundo melhores do que quando chegamos. Muita paz a todos.